Eu jamais poderia imaginar que o presente que recebi no meu aniversário de 68 anos quase custaria minha vida e revelaria a traição mais profunda que uma mãe pode enfrentar. A garrafa de uísque que minha filha me enviou após 3 anos sem falar comigo continha um veneno mortal planejado para parar meu coração. O mais assustador? Se eu não tivesse decidido dar aquela garrafa ao sogro dela, por pura coincidência, eu estaria morta agora, e ninguém jamais saberia que foi ela quem orquestrou tudo. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. A caixa chegou numa manhã comum de outubro, embrulhada em papel craft simples, com apenas 2 palavras escritas no cartão. Feliz aniversário. Não havia assinatura, mas reconheci imediatamente a caligrafia de Roberta, minha filha, que não via há 3 longos anos. Coloquei o pacote sobre a mesa da cozinha, onde a luz da manhã entrava pelas persianas, criando faixas douradas que dançavam pelo ambiente. Ao abrir, encontrei uma garrafa de uísque de edição limitada, daquelas tão elegantes que você manteria como peça decorativa. O líquido âmbar capturava a luz como se guardasse fogo em seu interior. O rótulo verde escuro com letras douradas indicava o tipo de design que custa mais que o próprio conteúdo. Passei o polegar sobre o lacre de cera na rolha, sentindo sua textura sob meus dedos enrugados. Houve um tempo em que o uísque era minha companhia favorita no final do dia. Não de forma excessiva, mas como um ritual lento e deliberado. Um único copo após um dia de trabalho árduo. Quando Linda, minha esposa, ainda estava viva, ela nos servia um copo depois do jantar. Aos domingos, sentávamos na varanda e deixávamos o som dos grilos preencher o silêncio entre nós. Isso foi antes do ataque cardíaco me tirar essa escolha. 3 anos sem beber uma gota. E Roberta sabia disso perfeitamente. Ela esteve lá, no hospital, quando o médico explicou tudo. A longa lista de coisas que eu não podia mais consumir se quisesse ver meus 70 anos. Ela não disse muito na época, apenas ficou olhando para o telefone, movendo os polegares distraidamente. Eu me convenci que ela estava apenas tentando se distrair. Agora já não tenho tanta certeza. Não tivemos uma briga cinematográfica, daquelas em que alguém sai batendo a porta. Foi algo mais sutil, mais silencioso. Ela simplesmente parou de aparecer para os jantares de domingo. Depois, não veio no dia de ação de graças. No segundo Natal sem ela, percebi que não estávamos nos falando de forma alguma. O silêncio tem um jeito de se tornar hábito quando você não está olhando. Ver sua caligrafia novamente depois de tanto tempo apertou algo no meu peito. Não era alegria, nem mesmo alívio, apenas um peso que não conseguia nomear. O cartão branco e simples, com apenas Feliz Aniversário em tinta azul, sem mãe, sem assinatura, apenas aquelas 2 palavras solitárias, como se estivessem com medo de dizer mais. Decidi não abrir a garrafa, nem pensei nisso. Deslizei-a para o outro lado da mesa e voltei para meu café, que já estava frio. O relógio sobre o fogão tic-taqueava de forma constante, fazendo a casa parecer ainda mais vazia. Lembrei-me de Antônio, sogro da minha filha. Antônio é daqueles homens que nunca chega de mãos vazias ou sem ferramentas na caçamba da caminhonete. Há 2 verões, depois de uma tempestade que arrancou metade das telhas do meu telhado, ele já estava numa escada às 8 da manhã, martelo em punho, antes mesmo que eu tomasse meu primeiro gole de café. Ele é o tipo que não espera convite para ajudar. Se alguém merecia algo bom, era ele. Como eu não podia beber o uísque, a ideia de que ficasse juntando poeira na minha prateleira parecia errada. Antônio o abriria, compartilharia com amigos, teria uma história para contar. Isso parecia melhor do que vê-lo desvanecer atrás de um vidro. Naquela tarde, a garrafa estava presa no banco do passageiro da minha velha Chevrolet, enquanto eu dirigia até a casa dele. O sol inclinava-se para o oeste, pintando tudo com aquela luz âmbar que só temos no final de outubro.
Os campos ao longo da estrada estavam começando a ficar marrons, com a soja cortada rente ao chão. O ar cheirava levemente a fumaça de alguma fogueira distante. Antônio recebeu o presente com gratidão genuína, prometendo abri-lo em uma ocasião especial. Voltei para casa sentindo-me bem por ter encontrado um destino adequado para o presente, embora algo me incomodasse no fundo da mente. Por que Roberta me enviaria uma garrafa cara de algo que ela sabia que eu não poderia consumir? Naquela noite, o telefone tocou, o da linha fixa. Quase ninguém liga para ele mais. Mãe. A voz de Roberta era suave e casual, como se nenhum tempo tivesse passado entre nós. Encostei-me no balcão, surpresa. Você recebeu meu presente? Recebi. Bem, o que você achou? Você já experimentou? O tom dela mudou, apenas um pouco, mais afiado nas bordas. Não. Passei para o Antônio. Achei que ele faria melhor uso. Silêncio. Nenhum estalo, nenhuma estática, apenas uma pausa longa e pesada. Você deu para o Antônio? A voz dela esfriou visivelmente. Isso mesmo. Houve um som como um suspiro, lento e medido. Ah, então a linha ficou muda. Olhei para o fone por um momento antes de colocá-lo de volta no gancho. O relógio continuou tic-taqueando. Meu estômago se revirou, não por causa da sopa que havia jantado, mas por algo menos tangível. A maneira como ela tinha perguntado sobre o uísque, como se importasse de uma forma que não deveria. Apaguei a luz da cozinha e fui para a cama, mas o sono veio lentamente e inquieto. Na manhã seguinte, o telefone tocou novamente no meio do dia. O identificador mostrava um número que eu não reconhecia, mas o código de área era local. Senhora Lucia? Uma voz feminina perguntou quando atendi. Sim? É Linda Fuentes, esposa do Antônio. Acho que a senhora deveria saber que Antônio está no hospital. Ele desmaiou hoje de manhã. Os médicos acham que pode ser algum tipo de envenenamento. O café na minha mão gelou instantaneamente. Envenenamento? Ele estava bem ontem à noite. Nós tomamos uma bebida no jantar e hoje de manhã ele mal conseguia ficar em pé. Os médicos estão fazendo exames. Minha boca estava seca como papel. Meus olhos foram para o balcão, para o lugar vazio onde o uísque tinha estado menos de 24 horas antes. Prometi a Linda que ligaria se pensasse em qualquer coisa que pudesse ajudar e desliguei, uma sensação gelada se espalhando pelo meu corpo. Fiquei na cozinha, a casa silenciosa ao meu redor. A luz de outubro tinha ficado pálida e plana. Não me movi por um bom tempo. Quando finalmente o fiz, foi para ir até a lixeira. Algo branco chamou minha atenção perto do fundo, um pequeno frasco de plástico, como os de vitaminas. Sem rótulo, apenas uma leve poeira de pó grudada na parte interna. Eu não me lembrava de tê-lo jogado fora. Peguei-o com mãos trêmulas. Na prateleira da geladeira, encontrei um pote de vidro com cerca de meia xícara de uísque, o que tinha sobrado depois que servi um pouco para Antônio antes de dar a garrafa a ele. Lembrei-me de Ricardo, um velho amigo que agora tinha um pequeno laboratório veterinário na beira da cidade. Liguei para ele. Ricardo, preciso que você teste algo para mim, disse calmamente. O quê? Uísque, e talvez outra coisa. Ele não fez mais perguntas, apenas me disse para encontrá-lo depois que o laboratório fechasse. Naquela noite, dirigi até lá, com o pote de vidro embrulhado em um saco de papel no banco ao meu lado. Ricardo me encontrou no estacionamento, de jaleco sobre um moletom, o cheiro de desinfetante fraco no ar. Isso é o tipo de coisa que vou me arrepender, não é? Ele perguntou. Apenas me diga o que tem dentro, respondi. Ricardo ligou no dia seguinte, logo depois do meio-dia. Maria, você não vai gostar disso. Há algo no uísque, raiz de cobra branca. Na dose certa, ela para o coração de um homem. Fechei os olhos, o telefone pesando em minha mão. Você disse que o Antônio bebeu isso? Sim. E você não? Não. Ele soltou um suspiro lento. Então, você pode ter acabado de escapar da morte. No momento em que desliguei, soube que Roberta tinha me mandado mais do que um presente. Ela tinha me enviado uma mensagem.
Uma tentativa de assassinato disfarçada de reconciliação. E ao dar a garrafa a Antônio, eu havia inadvertidamente salvo minha própria vida, e quase custado a dele. Não perdi tempo. Peguei meu casaco e dirigi direto para o hospital. O trajeto para a cidade foi por semáforos e cruzamentos vazios, uma daquelas manhãs de outono em que o sol parece brilhante, mas não aquece. Estacionei no canto mais distante do estacionamento e caminhei rapidamente, uma mão no bolso, a outra pressionada contra as costelas, como se pudesse conter o turbilhão de emoções dentro de mim. O hospital tinha aquele cheiro característico, algo estéril misturado com café queimado. A luz era branca demais, implacável. Um voluntário me indicou o caminho para o quarto de Antônio. Ele não parecia o homem forte que subiu no meu telhado sem convite meses atrás. Estava desbotado, a pele um tom mais pálida que o travesseiro sob sua cabeça. Os monitores ao lado da cama zumbiam e piscavam em sincronia com um batimento cardíaco teimoso e lento. Linda estava sentada numa cadeira de plástico, puxada o mais perto possível da cama. Ela tinha aquele olhar que já vi centenas de vezes, o de quem espera por algo que se recusa a se apressar. "Como ele está?" perguntei em voz baixa. "Eles estão tentando estabilizar o ritmo cardíaco dele." As mãos dela estavam entrelaçadas no peito, não em oração, mas como se estivesse tentando impedir que o ar escapasse. "Disseram que encontraram sinais de uma toxina vegetal. Estão fazendo mais exames." Aproximei-me da cama. A boca de Antônio estava entreaberta, ar entrando e saindo em um ritmo frágil. O cabelo dele, sempre bem penteado, tinha caído sobre a testa de um jeito que o fazia parecer mais jovem e mais vulnerável. "Preciso que você diga aos médicos exatamente isso", falei com urgência. "Diga a eles que era nova, sem abrir, e que posso conseguir uma amostra do mesmo líquido." Na caminhonete, não liguei o motor imediatamente. Sentei com a chave meio virada, observando meu reflexo no espelho retrovisor. Eu parecia uma mulher que não tinha mais nada para quebrar que já não tivesse sido rachado antes. "Raiz de cobra branca", disse em voz alta, testando as palavras no ar. Soavam cruéis, soavam deliberadas. Em casa, o silêncio me recebeu como um vizinho que não tem nada a dizer. Fui direto para a geladeira. O pote de vidro com o resto do uísque ainda estava lá, escondido atrás do leite. Segurei-o contra a luz e observei o líquido âmbar se curvar contra o vidro quando o inclinei. Você não saberia apenas olhando. Você nunca sabe. As piores coisas sempre vêm disfarçadas de algo inofensivo. Coloquei o pote ao lado da pia e fui até a lixeira. Eu tinha jogado aquele pequeno frasco branco fora ontem. Levantei a tampa e percebi que o saco tinha sido mexido, colocado de volta de forma diferente, e o frasco havia sumido. Olhei para a porta. A trava estava fechada como eu a tinha deixado na noite anterior. As janelas estavam abaixadas e trancadas. Eu não guardava chaves extras em nenhum lugar óbvio. Mesmo assim, alguém tinha estado aqui. Eu podia sentir, como você sabe, quando um cômodo foi reorganizado, mesmo que não consiga identificar o que mudou. Respirei fundo pelo nariz e soltei lentamente, sem pânico. O pânico é barulhento e estúpido. Eu precisava de algo calmo e útil. Liguei para Ricardo novamente. "Ele sumiu", disse quando ele atendeu. "O quê?" "O frasco pequeno que te falei. Alguém o tirou do meu lixo. Não fui eu. Eu sei o que minhas próprias mãos fizeram na minha própria casa." Ele não me disse que eu poderia estar enganada. Ricardo entende o custo de ignorar o que sua intuição já sabe. "Você precisa chamar a polícia", ele disse. "Eu posso documentar o que tem no uísque, mas aquele frasco teria sido uma prova clara de manipulação." Fiz café que não bebi e sentei à mesa com um bloco de anotações. O ato de escrever me acalma. Desenhei uma linha no meio da página e rotulei o lado esquerdo como "o que eu sei" e o lado direito como "o que posso provar." Em "o que eu sei", escrevi: "Roberta enviou a garrafa. Roberta perguntou se eu tinha provado. Roberta mudou de tom quando eu disse que dei a garrafa para o Antônio."
O uísque que Ricardo testou tem raiz de cobra branca. O frasco está faltando. Em O que posso provar, escrevi: o teste do Ricardo, a amostra restante no pote, a ligação da Roberta na noite passada. Então, olhei para as duas colunas e quis traçar uma ponte entre elas. Mas as pontes não aparecem porque você quer. Você tem que construí-las. Tirei o pequeno gravador de voz digital da gaveta da escrivaninha. Ele é velho, um pouco arranhado nos cantos, mas funcional. Verifiquei a bateria, meio carregada. Deslizei-o para o bolso interno do meu casaco, bem onde o peso dele parecia uma mão no meu peito, lembrando-me de respirar. Já passava do meio-dia quando parei no condomínio da Roberta. A casa dela ficava numa fileira de outras quase idênticas. Revestimento neutro, números de latão e luz de varanda automática. O carro dela estava na garagem, limpo, uma década mais novo que o meu. Subi o caminho e bati. Ela abriu a porta com um rosto que mudou rapidamente. Surpresa, depois cálculo, depois uma expressão que tentava parecer acolhedora. Mãe, ela disse como se estivesse me esperando, mas também como se não tivesse ideia do que eu poderia querer. Isso é inesperado. É? Perguntei e entrei sem esperar convite. O lugar cheirava a limão artificial e nada mais. Ela o mantém impecável. Sempre teve tudo em ângulos retos, nada fora do lugar. Fiquei sabendo sobre o Antônio, ela comentou, fechando a porta. Assustador. A Liara está com ele agora. Os médicos acham que pode ser um vírus. É o que eles acham? Mantive meu tom neutro. Se eu pressionasse, ela se fecharia. Se mostrasse suavidade, ela usaria isso contra mim. Fui para a cozinha. No balcão havia 3 garrafas, 2 de uísque e uma de centeio, alinhadas como soldados. Nenhuma delas era da marca que recebi. Nenhuma aberta. Você experimentou a garrafa que me enviou? Perguntei. Ela riu suavemente. A ideia toda era para você se divertir, sabe, pelo seu aniversário. Você sabe que não bebo mais. As pessoas mudam, ela disse com um dar de ombros indiferente. Dei mais um passo em direção ao balcão e passei o dedo pela borda de um copo vazio ao lado da pia, ganhando tempo. O Antônio gostou, comentei. Disse que o copo favorito dele foi o que estava na prateleira do meio, o single malt. Ela piscou uma única vez, mais devagar do que um reflexo natural. É. Coisa engraçada, disse, sentindo o gravador no meu bolso pulsando como um segundo coração. Eu nunca te disse onde ele estava guardado. Por uma fração de segundo, ela ficou imóvel, como um animal que ouve um galho quebrar na floresta. Então, sua boca se curvou num sorriso estudado e ela balançou a cabeça com uma risada ensaiada. Você deve ter comentado. Você fica falante quando está sentimental. Não comentei, afirmei, mantendo seu olhar até que ela tivesse que escolher entre desviar ou me encarar. Ela escolheu uma terceira opção. Pegou um pano de prato e começou a secar um copo que já estava seco. Mãe, disse, olhando para o copo em vez de para mim. Você sempre pensa demais. Sempre encontra algo para consertar, mesmo quando ninguém pediu. Você me mandou uma garrafa de $500 que eu não posso beber, respondi. Estou tentando entender isso. Ela colocou o copo na bancada e abriu as mãos como alguém sem nada a esconder. Então, talvez não haja nada para entender. Talvez me dê o benefício da dúvida, por uma vez. A voz dela poderia soar razoável se você não a conhecesse há mais de 30 anos. Minha filha tem um jeito de soar sincera quando está mentindo. Aquela pausa da ligação noturna pairava entre nós como uma terceira pessoa na sala. Vou te fazer uma pergunta, disse. E vou deixar que o silêncio depois dela me dê a resposta. Ela me olhou como se estivéssemos jogando xadrez e eu tivesse anunciado meu próximo movimento. Ok. Você adulterou aquele uísque? Silêncio. O silêncio é uma coisa viva quando você o usa direito. A geladeira zumbiu. O relógio no micro-ondas mudou de 12:09 para 12:10. Um carro passou lentamente lá fora.
Os pneus audíveis no asfalto. Ela não desviou o olhar. Também não falou. Adeus, Roberta, disse, porque às vezes ir embora é a única frase que importa. Ela disse meu nome enquanto eu me virava. Mãe, naquele tom em que a palavra é tanto um gancho quanto um aviso. Parei, mas não me virei. Você vai continuar me acusando de coisas. Vai me afastar, ela disse. Não estou acusando, respondi olhando para a porta. Estou coletando. Lá fora, o ar estava cortante e metálico. Sentei na caminhonete e desliguei o gravador. A luz vermelha piscou e apagou. Coloquei-o no banco ao meu lado como uma testemunha silenciosa. Minhas mãos estavam firmes, mas minha mente agitada. Não dirigi para casa. Ainda não. Estacionei no canto mais distante de um estacionamento de supermercado, onde ninguém me incomodaria, e fiz uma ligação que eu estava evitando desde que Ricardo mencionou raiz de cobra branca. Detetive Fontes, uma voz grave respondeu após 2 toques. Detetive, meu nome é Maria Lúcia. Acredito ter informações sobre um envenenamento. Tenho uma amostra da substância e uma gravação que pode lhe interessar. Ele não pediu explicações pelo telefone. Homens que conhecem seu trabalho não exigem a verdade completa na primeira respiração. A senhora pode vir hoje à tarde? Perguntou. Sim, posso. Ele me deu um horário e o número de um escritório no corredor dos fundos da delegacia. Quando desliguei, fiquei com as mãos no volante, olhando para frente. As portas automáticas do supermercado continuavam se abrindo e fechando, pessoas entrando e saindo, carregando sacolas de papel com alimentos que fariam suas casas cheirarem a jantar. Vidas normais continuando como se o mundo não tivesse acabado de mudar. A delegacia era mais fria que o hospital, de alguma forma, mas cheirava melhor. Fontes me encontrou em um pequeno escritório com uma janela que dava para uma parede de tijolos. Ele era mais jovem que eu, mas mais velho que um novato, com olhos perspicazes e uma gravata que tinha sido ajustada várias vezes durante o dia. Ele me ofereceu água. Aceitei porque minha boca estava seca e porque as pessoas percebem quando você recusa tudo o que elas oferecem. Ele esperou até que eu tomasse um gole antes de fazer sua primeira pergunta. Conte-me sobre o uísque. E assim fiz. Forneci as datas, as palavras exatas de Roberta e o significado daquele silêncio que não parecia surpresa. Não compartilhei minhas teorias, apenas os fatos, deixando que ele os organizasse como achasse melhor. Então, coloquei a sacola de papel sobre a mesa, retirei a lata, abri-a e coloquei o pote de vidro e o gravador na sua mesa como ferramentas no início de um trabalho. Ele ainda não tocou nos itens. Fez perguntas que pareciam pequenas, mas não eram. Quem mais tem chaves da sua casa? Quando a senhora verificou seu lixo pela última vez? A senhora mencionou o frasco para alguém além do Ricardo? Então, ele pegou o gravador e o pesou na mão, como se avaliasse o peso que uma palavra pode ter quando você precisa carregá-la. A senhora entende? Ele disse. Isso não se torna um caso porque eu e a senhora temos um pressentimento. Isso se torna um caso quando o que a senhora me entregou pode sobreviver ao escrutínio oficial. Eu entendo, respondi. Quero que outras pessoas vejam isso. Quando me levantei para sair, ele pronunciou meu nome como se o estivesse experimentando. Senhora Lúcia. Sim? Não fale com sua filha novamente até que eu autorize. Se ela entrar em contato, anote a hora e o que ela diz e mantenha suas respostas mais curtas que as perguntas dela. Assente, surpresa com a sensação de que alguém mais estava finalmente disposto a carregar um canto do peso que eu suportava. Lá fora, a tarde tinha se tornado cinzenta e opaca, o tipo de luz que machuca os olhos mais do que ilumina o caminho. Dirigi para o hospital. Linda estava na mesma cadeira, e os mesmos monitores continuavam cantando sua canção eletrônica e silenciosa. Antônio parecia mais ele mesmo. A pele tinha recuperado um pouco de cor, e a boca estava menos tensa ao redor da respiração que entrava e saía. Coloquei minha mão na grade da cama e seus olhos se abriram.
Você está com uma cara de inferno, ele sussurrou. Você deveria ver a si mesmo, respondi. E ele sorriu apenas com o lado esquerdo da boca, do jeito que homens fazem quando sorrir exige muito do resto do rosto. Em casa, tudo estava exatamente como eu havia deixado. O silêncio preenchia os cômodos como um convidado que se recusa a ir embora. Fiz um omelete que não terminei e lavei a panela, porque algumas coisas você faz apenas para provar a si mesma que ainda é a pessoa que as faz. Fui até o armário do corredor, peguei a caixa à prova de fogo da prateleira de cima e a abri na mesa da cozinha. Ela guardava os documentos de uma vida, certidões de nascimento, a escritura da casa e o anel de casamento de ouro rosa de Linda, que eu ainda não estava pronta para abandonar. Adicionei um post-it à tampa interna. Amostra de uísque com a polícia. Não descartar. Não sei para quem era a nota. Talvez para mim mesma, para me lembrar que isto não era um pesadelo, mas uma realidade que precisava ser enfrentada. Dormi no sofá com a luz do corredor acesa. Não tinha feito isso desde a noite após meu ataque cardíaco, e meu peito não gostou da semelhança entre esses dois momentos de vulnerabilidade. Acordei antes do amanhecer, porque o corpo se lembra de velhos alarmes mesmo quando a mente quer esquecer. Fiz café e observei a casa respirar em seu ritmo lento. O telefone tocou às 10 horas, número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal porque havia aprendido algo importante no dia anterior. Você não deve uma resposta a ninguém antes de estar pronta para dá-la. A mensagem chegou após o segundo toque. Esperei e depois apertei o play. Mãe, sou eu. A voz de Roberta estava tensa como um arame. Precisamos conversar. O quanto antes, melhor. Ela pausou. Me ligue de volta. Não retornei. Anotei a hora e as palavras exatas, colocando o papel na caixa à prova de fogo, porque às vezes você precisa criar sua própria evidência contra aqueles que você mais amou. Olhei pela janela para meu quintal, que se recusa a ficar verde, não importa quanto uma mulher o regue. A cadeira da varanda rangeu uma vez. Nenhum vento que eu pudesse ver. O dia ficou silencioso novamente, mas havia tensão no ar, como antes de uma tempestade. Se você quer que eu admita que senti medo, não vou negar. O medo não é algo que escondo mais. Ele pertence à verdade da mesma forma que os pregos pertencem à madeira. Mantém tudo unido quando o mundo ao seu redor parece desmoronar. Fiquei ali na cozinha com a mão nas costas de uma cadeira e sabia o seguinte sem precisar escrever. O que quer que fosse isso, tinha passado do ponto em que uma mãe e uma filha poderiam consertar conversando calmamente à mesa. Tinha passado do ponto em que uma garrafa era apenas um presente e um hospital era apenas um lugar que acontece com outras pessoas. Ia piorar antes de melhorar. E eu continuaria caminhando em direção a isso. Um cômodo, um telefonema, uma respiração firme de cada vez. Porque quando sua própria filha tenta te envenenar, você aprende que as coisas mais perigosas nem sempre têm dentes à mostra. Há um tipo de silêncio que não fica parado. Ele perambula. Bate na borda da sua caneca de café. Olha para o telefone no balcão e conta até 60 com você. Depois recomeça. O detetive Fontes me disse para não falar com minha filha. Então, não retornei a ligação de Roberta. Anotei o horário da mensagem de voz como se fosse uma placa de carro que precisava memorizar para denunciar um acidente. Pela manhã, a casa parecia vigiada. Deixei o telefone na mesa do corredor e caminhei pelos cômodos com as mãos nas costas, não porque esperava encontrar algo, mas porque mulheres como eu não se sentam quando podem ficar de pé, não descansam quando há trabalho a fazer. A luz de outubro entrou mais fraca hoje, como uma folha branca pendurada sobre o sol. Verifiquei a porta dos fundos, as travas das janelas, a entrada lateral da garagem com a fechadura teimosa que você precisa levantar enquanto gira. Tudo em ordem, tudo normal. Normal não é o mesmo que seguro. Fiz uma segunda xícara de café. Não bebi e abri a caixa à prova de fogo na mesa da cozinha. Dentro, a escritura, os formulários de seguro, o anel de Linda,
a ficha onde copiei as palavras exatas da mensagem de Roberta. Adicionei outra ficha. Detetive Fontes, 14h30, sublinhado 2 vezes. Durante toda a manhã, contive-me para não ligar para a delegacia, não por hesitação, mas porque queria aparecer com um dia de determinação acumulada em mim. Antes de sair, dei mais uma volta lenta pela casa. No corredor da frente, parei. O trinco da porta se alinhava com a placa de metal, apenas uma fração de milímetro fora do lugar, um novo arranhão na borda do metal, redondo e claro, como uma chave mal cortada faria após algumas tentativas. Nada quebrado, nada forçado, apenas uma marca que você só nota se conhece a porta como conhece as linhas da própria mão. Um pensamento se alojou no meu peito e não se moveu. Alguém tinha entrado. Fui até a gaveta de utensílios e encontrei um pequeno pedaço de linha e fita adesiva transparente. Coloquei a linha na parte inferior do batente da porta e a prendi com fita. Um truque que aprendi com um militar cansado de encontrar seu armário revirado. Você não prende um invasor. Você cria uma história sobre se ele esteve lá. Quando entrei na caminhonete, a casa parecia vazia e inofensiva, exatamente como uma casa deveria parecer. Mesmo assim, dei ré como se estivesse deixando um animal adormecido para trás. A delegacia ficava a 3 curvas e uma longa reta do hospital. Carreguei o peso da doença de Antônio nos meus ossos enquanto caminhava pelo corredor até o escritório de Fontes. Ele ocupava uma sala modesta, janela pequena, mesa grande, pilhas de arquivos que pareciam crescer no escuro. Levantou-se para apertar minha mão e me indicou uma cadeira. Não parecia um homem que dormiu pouco, nem um homem que dormiu demais. Parecia um homem que sabia o que fazer com fatos concretos. Obrigado por vir, senhora Lúcia, disse. E pelas amostras de ontem. Enviamos para o laboratório estadual. Os resultados preliminares do seu amigo Ricardo batem com o que vimos. Estamos tratando isso com seriedade. Presumo que seriedade tenha níveis, comentei. Ele quase sorriu. Tem. No momento significa que estamos buscando corroboração, os relatórios do hospital, seu áudio, a cadeia de custódia da amostra. Ele deslizou um bloco de anotações em minha direção. Quero sua linha do tempo com suas próprias palavras. Quando recebeu o pacote, quando o deu ao Sr. Fuentes, quando sua filha ligou, quando descobriu que o frasco estava faltando. Relatei tudo diretamente, observando sua caneta se mover. Ele não me interrompeu, exceto para confirmar um horário ou uma data. Quando terminei, ele bateu no bloco com a lateral da caneta e se recostou. A senhora disse que o saco de lixo tinha sido mexido. Algum sinal de entrada forçada? Não. Mais alguém com chaves? Nenhuma reserva escondida. Ninguém para quem dei uma recentemente. Minha falecida esposa tinha as dela. Minha filha tinha uma quando era mais jovem. Quando foi a última vez que a viu com essa chave? A resposta queria ser, há uma vida, mas a verdade veio vestida num avental de hospital. Há 5 anos, depois do ataque cardíaco, quando Roberta veio buscar algumas coisas para mim antes da alta. Ela trouxe chinelos, calças de moletom e meu carregador de telefone. Na época, agradeci a gentileza de lembrar do carregador. Não pedi as chaves de volta. Depois do meu ataque cardíaco, disse lentamente. Ela as tinha, então. Não me lembro de ela tê-las devolvido. Fontes assentiu, nem surpreso, nem satisfeito. Se alguém entrou sem força, isso ajuda até explicar o frasco desaparecido. Mais alguém sabia sobre ele? Apenas Ricardo. Vou pedir que ele documente a conversa de vocês apenas para mostrar que não estamos criando evidências após o fato. Ele fechou o bloco. Senhora Lúcia, vou dizer claramente, não se encontre com sua filha. Se ela a convidar para qualquer lugar, me avise. Se aparecer, ligue para o 911. Não acredito que ela esteja interessada em uma conversa. Pensei na voz de Roberta na minha caixa postal, tensa como um cabo sob o capô de um carro que não se deve tocar enquanto o motor está quente. Farei exatamente o que o senhor disser. Ele deslizou um cartão pela mesa. Meu celular. Se sentir que algo está errado, ligue.
Prefiro estar errado 2 vezes acerto tarde demais. Na saída, o prédio cheirava a tôner de copiadora e cera de chão. Desci 2 lances de escada e parei no patamar para respirar. Não estava sem fôlego. Estava verificando se o chão sob mim ainda era o mesmo em que eu havia pisado quando entrei. Linda ligou quando eu estacionava no hospital. Atendi imediatamente. Maria, ele está melhor, disse ela com lágrimas na voz. Estão transferindo-o da UTI para uma unidade de transição. Ele continua se desculpando cada vez que acorda, como se achasse que arruinou a festa de alguém. Será uma festa quando ele estiver em casa, respondi. Posso passar por aí? Antônio parecia desbotado, mas sólido, agora sentado com os olhos mais claros. Ele estendeu o antebraço para mim quando entrei. Aquele velho aperto de mão de trabalhador em que vocês se firmam um ao outro pelo pulso. Você está com uma cara pior hoje, ele disse, o que fez Linda rir através do lenço que segurava no queixo. Trouxe minha pior aparência para uma visita, respondi, puxando a cadeira. Trarei a melhor amanhã. Linda se desculpou para falar com uma enfermeira. Quando a cortina se fechou, Antônio baixou a voz. Maria, entre nós, olhou para a porta, depois de volta. Você acha que a Roberta fez isso? Acho que aquela garrafa não foi um presente. Ele observou meu rosto como se estivesse aprendendo uma língua através dele. Você vai ficar bem lidando com isso. Vou seguir a lei, respondi. Vou ser firme. Não foi o que perguntei. Deixei a pergunta pairar tempo suficiente para mostrar que a tinha ouvido. Vou ficar bem lidando com isso. Ele apertou meu antebraço uma vez, depois soltou. Mulheres como eu não se abraçam a menos que estejam enterrando alguém. O aperto é a permissão para sentir sem formalidades. A cortina se abriu e Linda voltou com uma mulher mais jovem ao seu lado, na casa dos 30 anos, cabelo preso em um rabo de cavalo prático, olhos cansados, mas atentos. Reconhecia das fotos na lareira da casa de Roberta, Liara. Minha nora, com quem falei apenas 2 vezes desde o casamento, educadamente, como vizinhas distantes. Maria, ela disse. Eu... Fico feliz que a senhora esteja aqui. Levantei-me. Como você está se virando? Ela olhou para Antônio. Assustada, com raiva, principalmente assustada. A voz baixou. Precisamos conversar. Linda acariciou a mão de Antônio e disse: Vou dar 1 minuto para vocês 2. E saiu para o corredor. Uma mulher que entende quando uma conversa precisa de privacidade, mesmo que não seja ela quem a pediu. Liara indicou a pequena sala familiar ao virar da esquina. Havia uma máquina de café que fazia tudo ter gosto de plástico e 2 cadeiras com encostos muito retos para serem confortáveis. Ela não se sentou. Eu também não. Não sei o que a senhora sabe, começou ela. Mas sei que Roberta tem estado diferente há muito tempo. Distante, sigilosa. Ela guarda potes em uma prateleira na garagem, plantas secas. Diz que é para um hobby. Entrou em grupos online sobre extração de ervas. Ela engoliu em seco. Eu não achei que se conectava a algo assim. Raiz de cobra branca, eu disse. Você já ouviu esse nome? Os olhos dela mostraram reconhecimento ou medo, ou ambos. Sim, vi isso no histórico de pesquisa dela. Pensei que ela estava apenas lendo, estudando. O detetive Fontes vai querer falar com você se estiver disposta. Ela assentiu rapidamente. Já liguei, deixei uma mensagem. Liara, se você tiver qualquer coisa, capturas de tela, mensagens, fotos desses potes, guarde-as. Deixe o detetive seguir essa linha. Ela me olhou com intensidade suficiente para realmente me ver. Por que ela faria isso com a senhora? Eu poderia ter dito muitas coisas. Dinheiro que não lhe dei. Amor que não demonstrei do jeito que ela queria. Decepções que criaram ressentimentos. Em vez disso, disse a verdade como a conhecia. Porque se ela não pode controlar a narrativa, ela prefere queimar a página. Em casa, a linha que eu tinha colado na porta estava exatamente onde a deixei. Intacta,
Pulei-a e fechei a porta atrás de mim com um clique suave. Eu havia pensado em chamar um chaveiro, mas instalar as fechaduras sozinha parecia como arrumar minha própria cama em um quarto de hotel desconhecido. Se eu fizesse isso, talvez pudesse deitar minha cabeça sem todo aquele ruído mental. Instalei a primeira fechadura na porta dos fundos, depois a segunda na frente, parafusando as placas lenta e firmemente, os músculos dos antebraços familiarizados com o ângulo e a pressão. Os pequenos alarmes foram colocados nos batentes com um som semelhante a uma bandagem sendo removida. Ativei-os e abri a porta para ouvir o alerta estridente, confirmando que funcionariam. E funcionaram. Bom, quando terminei, o sol havia descido o suficiente para criar sombras longas pelo chão. Aqueci uma lata de sopa e a comia em pé, segurando a tigela na mão esquerda e a colher na direita. Velhos hábitos, menos louça para lavar assim. O telefone vibrou na mesa do corredor. Não me assustei. Caminhei até ele na velocidade de uma mulher que vai atender a porta sem pressa. Número desconhecido novamente. Deixei vibrar. Parou. Segundos depois, uma mensagem de texto apareceu. Roberta, precisamos conversar cara a cara hoje. Uma segunda mensagem seguiu antes que eu pudesse processar a primeira. Roberta, não torne isso pior do que já é. Coloquei o telefone na mesa como se pudesse me queimar. Anotei a hora e as mensagens exatamente como chegaram em um papel e o adicionei à caixa à prova de fogo. Então, peguei o cartão do detetive Fontes da minha carteira e disquei. Ele atendeu rapidamente. Fontes, é Maria Lúcia, eu disse. Ela está pedindo para nos encontrarmos. Não, ele respondeu, as palavras tão decisivas quanto um portão se fechando. Encaminhe os textos para mim. Vou registrá-los. Se ela ligar, deixe ir para a caixa postal. Ela deixou uma mensagem mais cedo. Transcrevi. Bom, continue fazendo isso. Hesitei. Detetive, poderia passar aqui e examinar minha porta da frente? Acho que alguém usou uma chave que não era minha. Posso enviar um policial para fotografar e documentar. Passarei pessoalmente se estiver livre na próxima hora. Ele chegou 40 minutos depois com um jovem oficial chamado Pimentel. Fotografaram a placa de metal, o pequeno arranhão onde a chave havia raspado, a linha colada na parte inferior como uma armadilha improvisada. Fontes não demonstrou surpresa. Ele não parecia um homem que gosta de estar certo, mas também não desperdiçava energia fingindo surpresa quando não estava. A senhora tem o conjunto original de chaves? Perguntou. Fui até o armário do corredor e peguei a pequena lata onde guardávamos as extras há 20 anos. Dentro, 2 chaves de latão marcadas com frente e fundos, na caligrafia organizada de Linda. Uma chave sobressalente e uma chave que não deveria estar ali. Uma cópia sem marcações, cortada um pouco fora do centro, causando desajuste na lata. Meu estômago gelou. Esta não é nossa, afirmei. Nunca a rotulamos. Rotulávamos tudo. Fontes pediu a Pimentel que a colocasse em um saco de evidências. Vamos ver se conseguimos impressões digitais, sem promessas. Chaves não são muito favoráveis a impressões. Quando saíram, a casa parecia diferente. Não mais segura, nem menos vigiada, apenas testemunhada. Existe algo que acontece quando o mundo oficial entra no seu espaço privado. O chão se inclina e depois se endireita em um novo ângulo. Naquela noite, um carro ficou parado do lado de fora, tempo suficiente para que eu me levantasse e fosse até a janela. Os faróis iluminaram a varanda e depois desapareceram. Fiquei na janela até ouvir o som do motor se distanciar. Não dormi. Deitei no sofá com a luz do corredor acesa e minhas botas ao lado da porta. Sou velha demais para heroísmo. Não sou velha demais para estar preparada. Pouco antes do amanhecer, o telefone vibrou novamente. Caixa postal, sem toque. Eu havia esquecido do modo não perturbe. Reproduzi a mensagem com o volume baixo. Mãe, você está complicando as coisas, a voz de Roberta disse, mais contida que antes, como se estivesse em um lugar onde não queria ser ouvida.
Você foi à polícia. Isso não é inteligente. Poderíamos ter resolvido isso. Você não está pensando direito. Ela desligou. Anotei tudo. Poderíamos ter resolvido isso. Palavras reveladoras. Resolver o quê? Minha tentativa de assassinato? A falha dela em me silenciar permanentemente? Às 8 horas em ponto, Fontes ligou. O laboratório estadual retornou com resultados preliminares, informou. Confirmação independente de raiz de cobra branca na sua amostra. É suficiente para abrir formalmente um caso e solicitar os registros médicos do hospital para o Sr. Fuentes. Estamos agindo. Soltei uma respiração que habitava em mim desde que Ricardo mencionou raiz de cobra pela primeira vez. Me diga o que a senhora precisa. Continue fazendo o que está fazendo. Documente. Não se envolva. Tranque suas portas. Entrarei em contato para uma declaração formal gravada. Se sua filha se comunicar, guarde tudo. Se aparecer, ligue para o 911. Falo sério. Dirigi até o hospital com uma pilha de revistas debaixo do braço. Sobre caça, reforma de casas, uma luxuosa sobre jardins que nunca cresceriam no solo seco da nossa região. Antônio estava suficientemente alerta para fingir interesse em um artigo sobre segurança de motosserras. Ambos sabíamos que ele estava me agradando. A pretensão era uma gentileza. Liara entrou durante um artigo sobre manutenção de decks. Estava com o telefone na mão e parecia alguém que não tinha dormido em uma cama, apenas perto de uma. O detetive Fontes me ligou. Ela disse. Ele quer que eu leve o laptop antigo da Roberta. Ainda o tenho de antes de nos casarmos. Leve-o, aconselhei. Deixe a lei carregar o que ela foi feita para carregar. Ela assentiu. Maria. Ela me mandou uma mensagem. Continuou com os olhos baixos. Perguntou se a senhora estava brincando de herói. Disse, se algo acontecer, é culpa sua. Ela levantou o olhar. Encaminhei para o Fontes. Bom, eu disse. Um calor subiu no meu peito, não do tipo antigo. Era o tipo que distingue entre ameaça e aviso. Não responda nada que ela enviar. Nem uma palavra, nem mesmo para dizer que não responderá. Ao meio-dia, o alarme da porta emitiu seu grito agudo. Eu já estava levantada da cadeira com o telefone na mão antes que meu cérebro pudesse dizer ao meu corpo que havia reagido excessivamente. O alarme soou novamente, cumprindo sua função. Aproximei-me da janela fora do campo de visão e puxei a cortina na largura de um dedo. Uma caminhonete de entregas. O motorista tinha aberto a porta de tela para deixar um envelope acolchoado no tapete. Ele olhou para o alarme, deu de ombros como um homem que já encontrou barulhos piores e recuou. A porta se fechou suavemente. O alarme silenciou. Deixei meu coração retornar ao seu lugar e esperei. Quando o veículo se afastou, abri a porta. O envelope não tinha endereço de remetente. Dentro, uma única folha de papel, sem nota. Apenas uma fotografia impressa. Minha varanda na noite anterior, fotografada do outro lado da rua. A cadeira da varanda parada. A luz sobre a porta brilhando. Ninguém no enquadramento. A foto havia sido tirada nas últimas 12 horas. Olhei para a rua, para as cercas dos vizinhos, para o local perto da esquina onde um carro poderia ficar com as luzes apagadas e observar sem ser visto. Então, levei a fotografia para a caixa à prova de fogo, adicionei-a à pilha e liguei para Fontes. Ele atendeu imediatamente. Descrevi o que havia chegado, como chegou, o que mostrava. Não descarte isso, ele instruiu. Enviarei alguém. No final da tarde, a polícia havia levado a fotografia e registrado minha declaração sobre como ela chegou. Levaram o envelope também. Fontes me enviou uma mensagem. Estamos solicitando gravações de câmeras de segurança do seu quarteirão. A noite chegou como uma porta se fechando lentamente. Esquentei a sopa da noite anterior e a comi sentada nos degraus dos fundos, o ar de outubro cortando limpo em meus pulmões. O quintal escureceu, a cadeira ficou imóvel e, em algum lugar distante, um cachorro latiu para algo que apenas cães podem perceber. Entrei e acendi a luz do corredor.
o telefone vibrou mais uma vez. Roberta, você acha que eles vão te proteger do que você começou? Me ligue. Não liguei. Copiei palavra por palavra e deslizei o papel para a caixa. A caixa se fechou com aquele som suave e final que sempre faz. Coloquei-a de volta na prateleira mais alta, como uma mulher guarda um peso onde não pode tropeçar nele no escuro. Fiquei parada escutando a casa falar consigo mesma, o estalo e o suspiro da madeira, o gemido fino do motor da geladeira, o tic-tac de um relógio que não compreende o significado do tempo. Pensei na primeira vez que Roberta disse "mãe" de um jeito que fez meu coração querer se levantar e saudar. E na última vez que ela disse "mãe" de uma forma que o fez querer se recolher. Já estava completamente escuro quando finalmente me deitei no sofá. Coloquei a mão sobre meu peito e senti meu coração trabalhando. Lento, firme, eficiente. Há muito tempo, um médico me disse que eu saberia se estivesse em perigo. Naquela noite, isso pareceu a coisa mais honesta que eu possuía. Não sei se o sono veio ou se a noite apenas decidiu ter misericórdia. Mas quando o telefone tocou às 6h12 da manhã, eu estava pronta. Atendi no primeiro toque. Senhora Lúcia. Fontes disse sem cumprimentos. Sim. Laboratório Estadual confirmou. Estamos entrando com um mandado. Fechei os olhos e visualizei a cadeira da varanda, a linha branca através da soleira, a fotografia da minha própria casa tirada do outro lado da rua. Vi uma garrafa capturando a luz da manhã como se fosse vergonha em um copo. Onde a senhora precisa de mim? Perguntei. Exatamente onde está, ele respondeu. E aconteça o que acontecer, não abra a porta, a menos que a pessoa do outro lado possa provar que está aqui para ajudar. A linha ficou silenciosa. A casa ouviu. E eu permaneci no pequeno país que havia construído dentro das minhas paredes, esperando que o dia cruzasse a soleira. Dizem que a batida que você não espera é a que você lembra. Mas desta vez, eu a esperava. Esperava desde o momento em que Fontes me disse que o laboratório havia confirmado o veneno. Mesmo assim, quando a batida veio, forte e determinada, meu peito se apertou. Não por medo, mas por saber que a linha que estávamos seguindo no escuro estava prestes a ser pintada em tinta oficial brilhante. Aquela batida significava que o mandado tinha força agora. E o dia não esperaria que eu me sentisse preparada. Era um pouco mais de 8h da manhã. A luz exterior tinha aquele dourado pálido que mal toca o chão antes de desvanecer. Abri a porta e encontrei Fontes com 2 policiais uniformizados, Pimentel, de antes, e outro que eu não conhecia, jovem o suficiente para que seu cinto parecesse grande demais para ele. Estavam vestidos para um trabalho que não permaneceria apenas no papel. Bom dia, senhora Lucia, Fontes disse, segurando um documento dobrado em uma luva plástica transparente. O juiz assinou às 7h43. Temos autorização para revistar a residência de sua filha e apreender quaisquer itens relevantes para o caso. Ele não precisava explicar. Este era o momento em que tudo poderia mudar. A senhora precisa de mim lá? Perguntei. Não, ele disse. E isso não é um pedido, é uma instrução. Não queremos que a senhora esteja no campo de visão dela hoje. Faremos a busca. Se encontrarmos o que esperamos, procederemos adequadamente. Proceder adequadamente é linguagem policial para sua vida pode não parecer a mesma até o jantar. Eles saíram em comboio, um sedã preto, uma viatura policial, rolando pela rua como uma fila de pontuação, dirigindo-se a uma frase inacabada. Fiquei na porta até que dobrassem a esquina. Então fechei a porta e observei a linha na parte inferior do batente, ainda perfeitamente imóvel, como se desafiasse alguém a perturbá-la. As horas seguintes se estenderam interminavelmente. Tentei ler. As palavras estavam na página como estranhos em uma parada de ônibus. Fiz café. Não bebi. Por volta das 11, dei uma volta lenta até a beira da cidade, parando no pequeno Parque Memorial dos Veteranos, onde os bancos ficam de frente para uma fonte que não funciona desde o verão passado.
O som do tráfego na Avenida Central era suficientemente distante para permitir que o ar se assentasse. Eu havia estado aqui uma vez com Roberta quando ela tinha 10 anos. Tínhamos trazido pão para os patos. Ela me perguntou para que serviam todos os nomes nas placas. Disse-lhe que eram para homens e mulheres que haviam cumprido seus deveres até o fim. Ela perguntou se isso significava que tinham completado a missão. Eu disse sim. Ela não perguntou qual era a missão. Às vezes, penso que essa é a parte que eu deveria ter explicado. À 1h17, meu telefone vibrou. Não uma ligação, mas uma mensagem de texto de Liara. Liara. Eles estão aqui. Estou no quarto com a porta fechada. Posso ouvi-los vasculhando a garagem. Respondi. Fique dentro de casa. Não interfira. Você está segura com eles lá. Nenhuma resposta retornou. Imaginei-a sentada na beira da cama, mãos entrelaçadas, ouvindo botas no concreto e o som de caixas sendo movidas. Eu conhecia esse som. É o som de alguém procurando a verdade, sem se importar se acorda a casa inteira. Às 2h04, Fontes ligou. Encontramos. Deixei as palavras assentarem. Encontraram o quê? 3 potes de vidro rotulados com fita adesiva. RCB, caule da raiz e tintura. 2 deles contêm material vegetal seco, consistente com raiz de cobra branca. O terceiro contém líquido. Enviaremos para o laboratório para confirmação. Também encontramos anotações manuscritas sobre métodos de preparação, estimativas de dosagem e... Ele pausou. E um envelope endereçado à senhora, não selado. Dentro, uma pequena carta com seu nome no topo e as palavras "Você entenderá por que quando acabar" na parte inferior. Nada entre elas, apenas um desenho de uma árvore com suas raízes circuladas. A cozinha pareceu mais fria. Ela me deixou uma mensagem para o caso de a garrafa funcionar. Parece que sim, Fontes disse com voz calma. Registraremos, catalogaremos e fotografaremos tudo. Liara está cooperando completamente. Ela consentiu com a busca em dispositivos digitais compartilhados. Vocês a pegaram? Perguntei. Ainda não. Não estava em casa quando chegamos. Estamos emitindo um alerta. Apertei o telefone com mais força. Detetive, se ela vier aqui... Já sinalizei seu endereço para resposta prioritária. Não se envolva com ela. A linha ficou silenciosa por um instante. Então, ele acrescentou. Estamos passando da suspeita para a evidência, senhora Lúcia. Isso muda tudo. Eu entendo. Por volta das 16h12, o alarme da porta disparou. Eu estava no corredor em 3 passos, telefone na mão. A porta da frente estava fechada, a linha na moldura intacta. O som tinha vindo de trás. Movi-me lentamente, não por medo, mas porque você não se apressa quando precisa ver tudo. Pela janela da cozinha, vi a porta de tela balançar 1, 2 vezes, depois ficar parada. Ninguém à vista. Aproximei-me e vi uma folha de papel dobrada presa entre a maçaneta e a moldura. Abri a porta, desarmei o alarme e peguei o papel. Uma frase em caneta preta grossa. Pare de deixá-los entrar ou eu farei. Sem assinatura, sem envelope, apenas essas palavras. Tirei uma foto, coloquei o papel em uma luva plástica e liguei para Fontes. Ele disse que um policial estaria por perto em 15 minutos. Pimentel chegou em 10, fotografou a nota na minha mão, o local na porta, as dobradiças e o quintal além. Viu alguém? Perguntei. Nenhum movimento na rua, ele respondeu. Poderia ter sido deixada e ela ter saído rapidamente. Ele partiu com a nota, prometendo registrá-la imediatamente. Naquela noite não me incomodei com o sofá. Coloquei uma cadeira no canto da sala de estar, onde podia ver as 2 portas, a da frente e a dos fundos. A casa tinha um leve cheiro metálico das novas fechaduras. Mantive as luzes acesas. Não porque queria ver para fora, mas porque queria que qualquer um lá fora me visse. Às 21h45, meu telefone se iluminou. Número desconhecido. Deixei tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, reproduzi a mensagem. Mãe, sou eu. Estão cometendo um erro. Essas coisas que encontraram não são o que pensam.
Você me conhece melhor que isso. Uma pausa. Me ligue, por favor. A voz estava calma, quase gentil, o tipo de tom que você usaria para vender algo a alguém que não quer comprar. Não retornei. Anotei palavra por palavra. A manhã trouxe uma geada forte. A grama estava branca nas pontas e o ar tinha gosto de metal. Fontes enviou uma mensagem às 8h12. Levada sem incidentes. Atualizarei. Olhei para as palavras até que deixassem de ser formas e se tornassem fatos. Minha filha estava sob custódia. Por tentar me matar. A realidade parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta, como você nunca viu antes.